boa tarde a todos os participantes. Realmente eu agradeço a presença de todos nesse evento. Nós estamos transmitindo esse evento por esse canal Zoom e também simultaneamente no canal do YouTube do CFC, para que possamos posteriormente permitir o acesso de outros interessados. Esse é um evento, é uma realização do Comitê de Pronunciamentos Contábeis e organizado pela Fundação de Apoio ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Hoje, vamos debater a proposta de alteração apresentada pelo Comitê Internacional de Normas Contábeis, em inglês IASB, sobre demonstrações financeiras primárias. A minuta do projeto do IASB visa alterar a forma da apresentação das demonstrações primárias e algumas divulgações, notadamente na demonstração do resultado do exercício. Ou seja, não se trata de critérios de proposta de alteração de norma que trate de reconhecimento e mensuração. A consulta do IASB foi disponibilizada em dezembro de 2019 e, após prorrogação, está disponível para envio dos interessados até 30 de setembro deste ano. Esse evento também servirá para acolhermos pontos de vista da jurisdição brasileira, alguma contradição com a legislação societária. As contribuições recebidas por aqui e por e-mail, posteriormente, poderão ser incorporadas à carta comentário do CPC, que será enviada ao IASB no tempo apropriado. De toda forma, qualquer pessoa ou entidade pode enviar seus comentários diretamente ao IASB. Com relação aos painelistas e colaboradores nesse painel, nós contamos com a presença do Silvio Takahashi, coordenador do grupo de trabalho GT-IASB-CFC, que é o responsável pela elaboração das respostas às audiências públicas do IASB, que são posteriormente referendadas e aprovadas pelo CPC. O Luiz Murilo, profissional com vasta experiência, e hoje representa nesse painel os preparadores das demonstrações contábeis. Paulo Roberto Ferreira, superintendente de normas contábeis e de auditoria da Comissão de Valores Mobiliários. O Oswaldo Fávero, gerente de normas contábeis da CVM. Alguns avisos de natureza administrativa. Eu peço que as perguntas sejam feitas pelo chat. Queremos passar para os debatedores após as apresentações e teremos com isso o apoio do professor Eduardo Flores, que irá consolidar perguntas de natureza similar e me ajudará na formulação das mesmas. Teremos o prazer de responder o máximo de perguntas possíveis. Também, por meio do chat, será disponibilizado um link para validar a participação de cada um. Peço aos participantes que acessem e preencham um breve formulário com seus dados. Desde já, então, eu passo a palavra para o Silvio Takahashi, que irá fazer uma apresentação da proposta de alteração da norma. Obrigado. Silvio, a palavra está com você. Obrigado, Coelho. Boa tarde a todos. Eu só vou aqui compartilhar a apresentação. Bom, nós vamos falar hoje, então, do Exposure Draft, né, que é a minuta para audiência pública número 2019/7 do IASB, que trata das demonstrações financeiras primárias, como o Coelho bem colocou aqui no início da sua fala. E esse projeto ele faz parte de um mega projeto do IASB que se chama Better Communication,
que visa, no final do dia, prover melhores informações aí para o mercado, para os usuários das demonstrações financeiras. Então, esse mega projeto de Better Communication é dividido em 3 blocos. O primeiro é das demonstrações financeiras primárias, que a gente vai falar aqui hoje. O segundo, de apresentação e divulgação, que o IASB já emitiu a outros exposure drafts no passado, como, por exemplo, que trata de materialidade nas divulgações e divulgações de políticas contábeis. E o terceiro bloco é o bloco de comentários da gerência, que são aqueles relacionados no Brasil ao relatório de administração, por exemplo. Então, sempre que a gente fala de demonstrações financeiras primárias, a gente está falando, dentro do conceito do IASB, das seguintes peças: do balanço patrimonial, da demonstração de resultados e do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa. DVA, obviamente, é uma peça brasileira e não é incluído nesse arcabouço do IASB. Bom, como o Coelho também bem colocou no início dessa fala, o intuito desse ED especificamente que a gente vai falar hoje, ele visa melhorar a forma que as informações são comunicadas nas demonstrações financeiras, principalmente no que tange à demonstração de resultados. Embora ele fale um pouquinho do fluxo de caixa, o foco maior desse Exposure Draft é sobre a DRE. Então, esse é um projeto que começou lá em 2015, talvez até um pouco antes, né, com as demandas de mercado. Então, o IASB processou, nesses últimos 5 anos, todos os comentários que eles têm ouvido de reguladores, acadêmicos, do mercado, de analistas, investidores, e, finalmente, no finalzinho do ano passado, ele emitiu esse Exposure Draft, que a gente vai discutir um pouquinho hoje. O prazo inicial para envio de comentários ao IASB era 30 de junho, mas por conta da pandemia, esse prazo foi estendido em mais 90 dias. E agora, em 30 de setembro, nós vamos reportar os comentários do Brasil aí para o IASB. E logo em seguida, como é comum, no due process do IASB, eles vão começar as deliberações e vão emitir aí o pronunciamento final nos próximos anos. Então, como que o IASB chegou às propostas que a gente vai discutir hoje? Então, o documento em si, para os que conseguiram acessar, ele é bastante extenso. Eu vou tentar sumariar aqui os principais conceitos em 15 ou 20 minutos, mas só para vocês terem uma ideia, para quem não acessou o material completo tem mais de 250 páginas, então são 100 páginas do Exposure Draft, mais 150 páginas de exemplos e bases para a conclusão. É um material bastante extenso, eu vou tentar sumariar o máximo possível aqui em 20 minutos todo o seu conteúdo, e depois, logicamente, também com os debatedores, a gente vai ter mais tempo aí para tirar dúvidas e levantar aí as polêmicas que esse projeto traz, né? Então, o projeto, como eu estava dizendo, ele visa atender a uma demanda dos investidores, e o IASB selecionou dentre essas demandas 3 principais, que são subtotais na demonstração de resultado, né? Não existia uma definição clara de que subtotais as empresas precisavam colocar na DRE. Então, para isso, o IASB está propondo alguns subtotais mínimos que vão ter que ser apresentados na DRE, que a gente vai detalhar em seguida. Um segundo ponto que o IASB filtrou foi em relação à granularidade das informações, a agregação, que a gente chama. O que seria agregação? É como você classifica as transações dentro das suas contas de ativo, passivo, receita, despesa, patrimônio líquido e fluxo de caixa. Então, o IASB está propondo alguns critérios para tentar uniformizar essa agregação de informações dentro das demonstrações primárias. E a terceira demanda dos investidores que o IASB está tentando endereçar nesse Exposure Draft é em relação a medidas de desempenho. O que é uma medida de desempenho? Um exemplo clássico é o EBITDA, né? No Brasil, nós já temos uma instrução da CVM, a 527, que trata do EBITDA, que tenta normatizar isso no nosso mercado, né? Talvez essa codificação mude aí no futuro com esse novo projeto da CVM, mas por enquanto é a 527. E como isso não era abordado pelo IASB, eles estão colocando algumas diretrizes nesse Exposure Draft, que pode ser que se torne uma norma no futuro, que a gente vai detalhar agora um pouco mais. Bom,
A primeira demanda dos investidores, né? Colocar subtotais na DRE. Né? Vocês podem ver aqui, por esse exemplo que é colocado na minuta, que ela é um pouco diferente da DRE que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. Por quê? Ela está apresentado com uma classificação por natureza, né? No Brasil a gente geralmente utiliza uma DRE por função, até por conta do artigo 187 da Lei das SAs, né? Já delimita as contas que precisam ser listadas na DRE. E um segundo ponto também que difere do que a gente tem conhecimento atualmente é a questão da criação de categorias dentro da DRE. Então, a gente vai passar a ter aqui, de acordo com essa proposta, as categorias de receitas e despesas operacionais, de investimento e financiamento. Então, cuidado importante, embora essa nomenclatura remeta ao fluxo de caixa, os conceitos do que é operacional, investimento e financiamento são um pouco diferentes quando é aplicável aqui para a demonstração de resultados. Primeiramente, o que é um resultado operacional? Essa categoria, logicamente, como o próprio nome diz, engloba todas as receitas e despesas vinculadas à operação da entidade e tudo aquilo que não é classificado como uma atividade de investimento ou financiamento para fins de DRE. É uma categoria residual também. Tudo que não é investimento e financiamento joga em operacional. Segunda categoria, a categoria de investimento, que, como eu falei, não é a mesma classificação do fluxo de caixa. O que é a categoria de investimento para a DRE nessa minuta? Ela reflete todo o retorno do investimento que são gerados pelos recursos da entidade que não dependam de outros recursos investidos. É uma classificação tanto quanto estranha para quem não está acostumado, mas ela se refere basicamente ao resultado de equivalência patrimonial de coligadas e joint ventures não integrais, e aqui cria-se também um novo conceito, né? É que a receita de equivalência patrimonial, receita ou despesa, o resultado de equivalência patrimonial é quebrado em duas categorias, aquelas provindas de coligadas e JVs integrais e as provindas de coligadas e JVs não integrais. E o que seria essa coligada e joint venture integral e não integral? Ela não tem a ver com o conceito de participação da investidora na investida. Não é se ela tem 100%, ela vai ser integral. O conceito que o IASB cria aqui é de interdependência entre a investida e sua investidora. Então, ele dá alguns exemplos também aqui na minuta do que seria essa interdependência entre as duas entidades. Então, ele cita por aqui, se elas dividem a mesma marca, se dividem a mesma linha de produção, os mesmos clientes e fornecedores, teoricamente, essas entidades seriam investidas integrais. Então, se ela é investida integral, ela vai ter uma classificação em uma outra linha aqui, fora da categoria de investimentos na DRE, conforme esse slide está mostrando. E a terceira categoria criada por essa minuta é a categoria de financiamento, que deveria refletir todo o resultado das atividades financeiras da entidade, incluindo a forma com que ele aplica os seus equivalentes de caixa, né, caixa equivalentes de caixa, e também a variação de outros passivos. Também entrariam aqui nessa categoria. Então, quais são os subtotais que passariam a ser o mínimo a serem destacados na DRE? São essas que estão aqui em negrito. O primeiro grupo, o lucro operacional, que, como eu falei, é o resultado das receitas e despesas vinculadas à operação da entidade. A segunda linha que seria requerida para divulgação e destaque na DRE é o lucro operacional e resultado de equivalência patrimonial de coligados e joint ventures integrais. Terceiro grupo, então, terceiro subtotal que seria divulgado obrigatoriamente é o lucro antes do financiamento e imposto de renda, que é aquele lucro antes da atividade de financiamento, do imposto de renda. E, finalmente, o quarto subtotal que seria requerido a sua divulgação, embora não esteja em negrito, é o resultado líquido aí do exercício. Importante também, caso a entidade tenha operações descontinuadas, ela vai continuar a ser demonstrada da mesma forma que é demonstrada hoje, mas ela não foi dado destaque para operações descontinuadas porque não houve mudança nesses conceitos, né, dentro dessa minuta que a gente está discutindo hoje. Bom,
O que o IASB fez questão também de destacar? Para entidades financeiras, a análise do que seria operacional, investimento e financiamento pode ser diferente do que numa indústria, o que é bastante óbvio. Se você tem juros num banco, por exemplo, uma indústria classificaria esses juros muito provavelmente como uma categoria de financiamento ou investimento. Para um banco, isso faz parte das operações. Então, essa receita com juros deveria ser classificado dentro da categoria de resultado operacional. Então, o IASB só deu um destaque aqui que entidades financeiras devem ter um processo de preparação da DRE um pouco diferente da indústria, e as categorias aí podem ter variações aí na classificação das transações. Segundo a demanda dos investidores, que eu estava comentando, em relação à desagregação e agregação das transações nas contas ativas, passivas, resultado, patrimônio líquido e fluxo de caixa. O IASB, dentro dessa minuta, ele define claramente qual que é o papel das demonstrações primárias e das notas explicativas, o que precisa ser, evidentemente, classificado e divulgado dentro das demonstrações primárias, e fornece também um princípio para agregação e desagregação de informações, que consiste, basicamente, em aplicar os princípios em 3 etapas, que são até bastante óbvias. Transações com as mesmas características podem ser ou devem ser agregadas dentro das demonstrações primárias. Se as transações não possuem as mesmas características, elas logicamente não podem ser agregadas. E, finalmente, você não pode tentar ocultar ou diminuir o entendimento de uma informação ao aplicar esses princípios de agregação. Ou seja, você precisa da transparência para a classificação das suas contas dentro das demonstrações primárias. Então, aqui surgem algumas rúbricas novas, né, conforme eu falei, como, por exemplo, equivalência de coligados e joint ventures integrais e não integrais, e outras também, como goodwill, e outros também que são mencionados aí dentro da minuta. E, finalmente, o IASB também sugere que, quando você monta a sua DRE de acordo com a função, você também divulgue uma análise do total de despesas operacionais por natureza, que é basicamente o que a gente faz no Brasil. A gente geralmente usa na face da demonstração uma DRE por função, e, em nota explicativa, a gente abre as despesas por natureza. Um outro conceito que está relacionado também com a agregação e desagregação de contas diz respeito às receitas e despesas não usuais. Isso também é um conceito novo, né, que foi criado dentro dessa minuta, e a definição do que seria usual ou não usual seria todas aquelas receitas e despesas que não têm um valor preditivo disponível, ou seja, receitas e despesas com valor preditivo limitado seriam classificados como não usuais. E o que seria um valor preditivo limitado? São aquelas receitas e despesas que você não espera incorrer novamente em períodos anuais futuros. Aí fica aquele julgamento, né? Bom, o que seria isso, né? O que eu espero que não vai incorrer em período futuro? Qual que é a extensão desse prazo que eu tenho que considerar que seria um período anual futuro, né? Então, são questões julgamentais que o preparador, logicamente, vai ter que utilizar todo o seu julgamento para fazer essas estimativas. E o que é requerido para a entidade divulgar em relação às receitas e despesas não usuais? Ela não vai criar uma linha separada na DRE denominada receitas e despesas não usuais. Não. Todas essas transações vão continuar sendo classificadas dentro das demais receitas e despesas, só que o IASB está requerendo nessa minuta, né, nessa proposta, que todas as receitas e despesas não usuais sejam divulgadas em uma única nota explicativa. Que informações que você precisa dar para o leitor da demonstração? Quais são essas despesas e receitas não usuais? Aonde elas estão classificadas? E uma pequena narrativa da transação que deu origem a essas receitas e despesas não usuais. Nós temos, por exemplo, esse ano, por exemplo, gastos com a pandemia. Será que isso seria uma despesa não usual dentro desse modelo novo aqui proposto? Provavelmente sim, né?
Então, seria um exemplo do que entraria nessa conta. E, finalmente, o último box aí que o IASB ouviu os investidores e está propondo uma alteração nessa minuta é em relação às medidas de desempenho da administração. É importante notar que o IASB fez uma delimitação bastante grande do que seria uma medida de desempenho da administração. Por definição, dentro dessa minuta, as medidas de desempenho da administração, que ele chama de MPM, são todos os subtotais de receitas e despesas que são usados em comunicações públicas fora das demonstrações primárias, são subtotais que complementam totais e subtotais especificados pelas normas do IFRS e que comunicam a visão da administração sobre um aspecto de desempenho ou financeiro de uma entidade. Então, aqui, por exemplo, dentro desse conceito de MPM, não entra, por exemplo, o fluxo de caixa livre e nem dados de desempenho não financeiro, como, por exemplo, número de assinantes, progresso de uma obra que a entidade esteja fazendo, por exemplo. Então, MPM para o IASB, a gente gostando ou não, são somente subtotais que se vinculam a uma linha das demonstrações primárias. E o que o IASB requer para esses MPMs? Ele requer que exista uma nota explicativa que reúna todas essas medidas de desempenho, que a administração liste todas as medidas que ela esteja divulgando fora das demonstrações primárias e que haja uma conciliação entre essa medida de desempenho com uma linha que seja comparável dentro das demonstrações primárias. Então, por exemplo, se a gente tem um EBITDA, muito provavelmente a entidade vai ter que colocar isso numa nota explicativa das demonstrações e conciliar isso com um indicador que esteja dentro das demonstrações primárias, como, por exemplo, o LAIR. Então, essa é a ideia do IASB, né? Dar uma maior transparência e tentar uniformizar o uso dessas medidas de desempenho e, como o Paulo Roberto sempre gosta também de citar, né, faça, divulgue, né? Deixe claro o que você fez e qual que foi o seu julgamento para chegar a uma conclusão. Né? Bom, então, só para concluir, então, essa minuta que a gente está discutindo hoje, ele visa substituir o IAS 1 e também promover algumas mudanças em alguns outros pronunciamentos, como, por exemplo, o IAS 7, que fala do fluxo de caixa, o IFRS 12, que trata de coligados e joint ventures, o IAS 33, que trata de resultado por ação, e o IAS 34, que trata da demonstração intermediária. Então, ela pode também pegar os requerimentos do IAS 1 e pode transferir esses requerimentos também para o IAS 8 e para o IFRS 7. Bom, eu acho que eu consegui ficar aqui dentro do meu tempo aí de 20 minutos para fazer uma breve exposição. Logicamente que a gente poderia passar várias horas discutindo sobre cada tópico desses, mas acho que o intuito desse outreach, na verdade, é ouvi-los, ouvir dúvidas e colocar algumas questões provocativas. De forma que eu passo agora a palavra para o Murilo e também fico disponível aí para eventuais questões depois da apresentação. Obrigado. Obrigado, Silvio. Então, eu fiquei com a tarefa de tentar passar um pouco impressões como preparador em relação a esse documento. E, assim, a tarefa realmente do Silvio de resumir todas essas propostas em 20 minutos, ela é um trabalho difícil, porque é um documento enorme com um monte de propostas de discussion papers e exposure drafts que eu já li. Esse eu acho que tinha talvez um grau um pouquinho mais elevado de dificuldade, porque eram assuntos diferentes, contidos em um mesmo documento, que se interconectavam. Então, lia um parágrafo, aí esse parágrafo tinha uma referência para um outro, que jogava para um outro, e assim por diante. E bastante difícil, desafiador um pouco a leitura, mas é um documento muito bem feito, é um documento muito interessante. As propostas são interessantes, e normalmente quando eu leio uma proposta dessas do IASB, eu tento focar em alguns aspectos. Se eu consigo entender o que está sendo proposto ali, se eu consigo entender e se eu acho que eu vou conseguir aplicar aquilo,
Se o custo de aplicar aquilo me parece ser exagerado, vis-à-vis o que eles esperam atingir de benefícios para os usuários das demonstrações contábeis, e conceitualmente, dentro do possível, se existe alguma coisa ali que, para mim, não está fazendo muito sentido do ponto de vista conceitual. Eu tendo a não focar tanto na questão dos benefícios, porque isso é mais uma coisa que normalmente se prioriza mais o ponto de vista dos usuários das demonstrações contábeis, das demonstrações financeiras. Então, eu prefiro focar nesses 3 aspectos que eu mencionei. Quando a gente, pelo menos quando eu li esse Exposure Draft, falando primeiro em termos de aplicabilidade das propostas, eu achei que é um documento bastante desafiador. Existem muitos conceitos novos que estão sendo criados nesse Exposure Draft, que a gente não vê em outros IFRS, e que são bastante importantes para o funcionamento da norma, para que alguém consiga aplicar aqueles requerimentos, e que não estão definidos. Então, tem alguns conceitos que não têm definição, que parecem, às vezes, intuitivamente fazer sentido, mas que, às vezes, né, naquelas situações excepcionais, pode gerar uma dificuldade maior para conseguir aplicá-los. Por exemplo, Main Business Activities, que é um conceito que a empresa precisa aplicar, precisa definir qual é o Main Business Activity dela, para conseguir determinar o que ela teria de receitas e despesas entrando na categoria operacional. Esse conceito não tem definição. E alguém pode dizer, Main Business Activity da minha empresa é evidente, é muito fácil, mas quando a gente começa a extrapolar para situações em que a gente tem várias atividades e um conglomerado com várias empresas e etc., esses conceitos já começam a ser mais difíceis de serem aplicados. Existem outros conceitos também que não têm definição e que também são importantes na questão das categorias. Se não me engano, alguns aqui, por exemplo, integral não teria definição. Main Business Activities também usam desdobram, né? In the course of Main Business Activity também não tem definição do que é o in the course of Main Business Activity. Bom, com relação à questão das categorias, isso me chamou a atenção. Quanto ao aspecto de agregação e desagregação, existem propostas também no Exposure Draft para ajudar uma empresa a fazer agregação e desagregação de contas e de linhas a serem apresentadas. E eu, honestamente, imaginei que, para situações um pouco mais complexas, eu teria uma certa dificuldade em aplicar essas propostas, os critérios que estão contidos no Exposure Draft para ajudar a fazer uma agregação ou uma desagregação nas demonstrações financeiras. E isso é particularmente problemático quando a gente começa a trabalhar num contexto em que eles tentam definir quais são os subtotais e tentam dizer onde você deve alocar e se você deve obrigatoriamente utilizar função ou natureza e proibindo o mix de função e natureza. Então, começa a se criar uma série de restrições e isso gera uma necessidade maior da existência de critérios bem objetivos e bem úteis na hora da gente definir como uma linha deve ser agregada ou desagregada na DRE. Análise de despesas por natureza. Então, isso já entrando no aspecto do custo de aplicação dessa norma, eles incluíram uma proposta que é um pouco mais trabalhosa do que o que a gente tem hoje na ES1. Ela é parecida, mas não é exatamente igual. Originalmente, a proposta que eles fizeram antes da emissão do Exposure Draft era bem complicada, era bem trabalhosa. Houve muita reclamação, principalmente por parte dos preparadores, e ela foi modificada para se tornar um pouco mais suave nos custos de aplicação, mas ainda é mais do que o que a gente hoje é obrigado a produzir e ainda é, na minha opinião, uma proposta custosa de se aplicar. E eu confesso que eu tenho algumas ressalvas em relação aos benefícios que isso traria,
considerando que algumas das principais informações que alguém poderia encontrar nessa nota já existiriam em outras notas também dentro da demonstração financeira. Então, é um custo que provavelmente várias empresas vão requerer algum tipo de sistematização, e que eu não sei se vão trazer tantos benefícios como se esperaria. Receitas e despesas não usuais. Esse é um tema bastante difícil de aplicar, é um conjunto de propostas que realmente é desafiador. Também traz alguns conceitos novos que a gente não tinha em outros IFRS e que não tem uma definição talvez tão detalhada como seria necessário para que a gente conseguisse trabalhar com eles com facilidade. Então, por exemplo, termos como Similar Income and Expenses. O que é o Similar? E eles trabalham com o conceito de Similar em natureza e Similar em montante. E isso é muito difícil de se aplicar no dia a dia. Então, é uma preocupação que eu pessoalmente tenho em relação a como a gente trabalharia com isso caso essa Exposure Draft saia da maneira como está. Eles também trabalham com o conceito de... Porque como isso está relacionado com a previsibilidade, né, daquela despesa dos resultados futuros, se aquilo tem valor para a gente prever os resultados futuros, então, óbvio que você tem que traçar algum horizonte no tempo para dizer se aquilo vai se repetir ou não. Mas esse horizonte ele não é definido. Então, o que eu deveria considerar para dizer se eu espero que aquilo vai acontecer de novo no futuro? 1 ano, 2 anos, 10 anos? Não sei. Isso também, para mim, parece que ficou um pouco solto, o que torna mais difícil trabalhar com o conceito. Que mais? Sim, existem vários detalhes, eu não vou conseguir... A ideia aqui é mais uma provocação, é mais realmente trazer algumas ideias e provocações, mas é óbvio que existem N detalhes, N aspectos menores que a gente vai lendo o documento identifica, mas que não daria tempo de eu compartilhar agora. Management Performance Measures, os MPMs, é interessante a proposta, mas e aí é uma posição muito pessoal minha, eu pessoalmente tenho algumas ressalvas em relação à ideia de se trazer para dentro das demonstrações financeiras uma informação que existe fora delas, e isso para mim parece ser quase como uma quebra de paradigma, porque é novo, é algo novo. Então pode parecer simples, pode parecer fazer sentido, natural, até porque a gente está falando eles restringiram isso a medidas que de alguma forma derivam daquilo que a gente já tem nas demonstrações, seriam construídas a partir de coisas que a gente tem nas demonstrações, mas tem um aspecto de mudança que é muito forte. A ideia de que agora a gente passaria a trazer algo de fora para dentro das demonstrações financeiras, que normalmente o que a gente tem é o inverso, a gente tem a demonstração fechada e a partir dali outros relatórios, outras publicações começam a fazer referências para demonstrações e capturar coisas das demonstrações para outros tipos de divulgação. E isso é a contramão, é o inverso. Eu não sei se esse modelo vingando e sendo bem aceito, se no futuro isso pode se expandir para outras situações, outras coisas que eventualmente se deseje ter dentro das demonstrações financeiras para torná-las mais completas e talvez começando a partir para coisas um pouco mais distantes do contábil. É uma preocupação minha, isso é muito pessoal. Então, eu tenho algumas ressalvas em relação a essa ideia de trazer para as demonstrações. Pessoalmente, eu preferiria ver uma modificação no Practice Statement que fala de Management Discussion
dos MD&As, Management Discussions and Analysis. Então, esse Practice Statement, ele contém orientações sobre como o MD&A deve ser preparado, e eu acho que faria mais sentido se a gente tivesse esse documento sendo aprimorado, ao invés de trazer para dentro das demonstrações financeiras um MPM. Eu entendo os pleitos dos investidores em querer ver isso dentro das demonstrações financeiras, para eles tem uma série de vantagens, mas como eu disse, para mim é uma bela quebra de paradigma e me gera uma certa preocupação em relação ao que pode se desdobrar no futuro a partir disso. Eu tenho algumas preocupações mais específicas em relação à ideia de que MPMs devem ser incorporados nas demonstrações financeiras, mas eu não teria muito tempo agora para explorar cada uma delas. Algo que me veio à lembrança agora que eu gostaria de chamar a atenção sobre Unusual Income and Expenses, que eu acho que é importante comentar. O Exposure Draft ele contém uma proposta de disposição transitória que seria aplicando retrospectivamente aquilo que está contido no documento. Então, uma preocupação que eu tenho já é razoavelmente difícil aplicar o conceito de Unusual Income and Expense hoje, se eu fosse trabalhar com isso hoje, definir hoje o que é um Unusual Income and Expense, e eu acho que a dificuldade em fazer isso retrospectivamente, sem o uso do que se chama de hindsight, que é olhar para trás e ver sabendo o que eu sei hoje, o que eu devo fazer com a informação do passado, sem utilizar isso, é muito difícil mesmo. Isso é só um ponto de atenção que eu gostaria de compartilhar também. Eu acho que eu já atingi o meu tempo, então gostaria de agradecer e passar acho que para o Idésio agora, se não me engano. Está no mudo, Idésio. Obrigado, Murilo, pelas apresentações, pontos de vista dos preparadores, né? Você como preparador de demonstração. Agradecer também a visão geral do Silvio. E como nós temos aqui também a Comissão de Valores Mobiliários, eu queria abrir uma pergunta assim geral, observação geral, se a CVM puder compartilhar em benefício do debate, se existe alguma preocupação específica com o modelo da proposta na forma que está colocada, se enxerga talvez algum conflito com a legislação societária, qual que é a preocupação geral ou benefícios dessa proposta ou algum defeito que nós devemos considerar dentro do processo de comentários à audiência pública. Ela está em audiência pública. Se nós tivermos muitas colaborações, logicamente o IASB é obrigado a levar em conta os pontos de vista. Então, alguma preocupação assim, de forma antecipada do regulador com relação a essa proposta na forma colocada? Obrigado, Idésio. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, é sempre importante fazer aqui o disclaimer, né, que aqui nós estamos falando em nome próprio, ou no máximo, quanto à área técnica da CVM, né? Não estamos falando pela CVM. Então, nós lá na área técnica da CVM, na SNC, temos discutido o tema, no âmbito também do CPC, e emergem, com certeza, algumas preocupações, né? O próprio Idésio, na provocação, já deixou um ponto que é sempre preocupante, não é? São os potenciais, pelo menos em tese, conflitos com a Lei 6.404. A questão que o Murilo já comentou também, o Silvio também comentou, a questão de determinar uma apresentação por natureza, né? A Lei 6.404 ela estabelece uma estrutura de apresentação da demonstração do resultado, não é? Como também já foi dito,
a gente acha que impor essa informação, né, como mandatória, independente da discussão de se ela é melhor ou pior, sem julgamento de valor, eu acho que há um risco, porque, por exemplo, na nossa jurisdição, a gente tem a demonstração basicamente por função, acaba tendo parte que é natureza, parte função, não é? E de longa data, já estabelecida em nosso ambiente, já inteligível pelos nossos usuários da informação, já estruturada nas empresas, na bolsa, no órgão regulador, ou seja, a estrutura de recepcionar essas informações para torná-las públicas. E, efetivamente, já hoje, no IAS 1 CPC 26, já existe a possibilidade de você, essa flexibilidade, e eu acho sim, e seria interessante manter essa flexibilidade, de se você, no seu ambiente, na sua jurisdição, a melhor informação, seja ela por habitualidade ou o histórico, ou o próprio reconhecimento do usuário como base para a sua tomada de decisão, que permaneça, continua flexível, permanecendo a possibilidade de usar na peça, na demonstração do resultado, no corpo da norma, uma demonstração por função, assim como é hoje, e como é hoje. Né? Alternativamente, em você apresentando por função, em nota explicativa, detalhe a demonstração por natureza. Eu acho que isso tem funcionado bem, né, ao longo desse período, e não vejo necessidade de mudar. Não é? Uma questão que sempre preocupa nós lá da área técnica da CVM é a questão do órgão regulador, o IASB, ao fazer a pesquisa, né, ele tenta contemplar a maioria de jurisdições, óbvio que já adotaram, estão em processo de adoção ou intenção de adotar futuramente a norma, tá certo? Então, colhe essa informação de um modo geral. Mas a preocupação nós aqui no Brasil, nós temos um processo um pouco complexo, e aí não estou nem questionando se em outros países são assim ou não, que nós temos o capítulo 15 da Lei 6.404, que é um capítulo voltado a questões contábeis, na lei. E a questão de você ter isso na lei, ela tem, como tudo na vida, benefícios e problemas, vamos chamar assim. Um dos benefícios que é perceptível é quando você estabelece isso em lei, a aplicação costuma ser muito rápida, né? Você é uma exigência legal e você, quando aplica aquilo, você rapidamente consegue colher frutos daquela imposição normativa, tá certo? Ao passo mas já no dia seguinte, ela começa a ser um empecilho. Por quê? Porque o processo normativo, né, legislativo é longo e você não consegue ter a flexibilidade necessária para acolher as mudanças que vão ocorrendo no ambiente econômico, que é natural. A contabilidade não cria, a contabilidade retrata. Então, mudanças no ambiente econômico envolve obrigatoriamente uma adaptação do modelo contábil para recepcionar essas mudanças no ambiente econômico. Tá certo? Então, e aí, se você já tem um engessamento pela lei legal, né, você fica com dificuldades de uma pronta resposta. E a gente fica... Hoje temos isso, né, já diversas discussões, já tem... existe uma corrente que julga que o que está no parágrafo 3º do artigo 177 da Lei 6.404 já é o salvo-conduto, vamos dizer assim, falando especificamente da CVM, do regulador CVM, mercado de capitais, tá? Que já seria um salvo-conduto para a emissão de normas infralegais, né? De natureza contábil para
para regular as demonstrações financeiras, né, toda a parte contábil. Mas existe uma outra corrente que indica, pontua, né, que existem conflitos com a lei. Então, essa discussão ela permeia muito o nosso ambiente, né? E como se resolve isso é uma pergunta, aquela pergunta do milhão, né? Que a gente debate sempre essa questão, tem desde tira o capítulo 15 da Lei 6.404 até fazer um fast track normativo, tá certo? Ou seja, alguma coisa no nosso Congresso que pudesse dar uma agilidade. Então, são às vezes, proposições muito complexas, né? E principalmente fora do controle não só do regulador, mas como de todo o ambiente contábil brasileiro, né? Foge ao nosso controle, né? A questão muito mais fácil da gente operar até do jeito que nós estamos operando, tá certo? Ou seja, foi constituído o CPC, tem o CFC, tem a CVM, o SUSEP, e a gente trabalhando tudo em conjunto e emitindo as normas infralegais e trazendo isso para o nosso ambiente regulatório, né? Isso facilita, agiliza, né? Tem um debate bastante razoável, né? Dos tópicos. Esse é de umas questões que nos preocupa e, como o Murilo também bem falou, só para rapidamente, a questão dessas informações não gap, né, dentro das demonstrações contábeis. É uma preocupação também nossa, lá da área técnica da CVM, tanto é que nós temos uma instrução 527 que trata do EBITDA, né, e a gente sugeriu ela fora das demonstrações financeiras, como elaboramos essa norma, não é? E no sentido e nós temos aqui no Brasil, é interessante isso, nós temos o relatório de administração, e é um documento exigido pela CVM, né? E por isso nós sugerimos que isso fosse colocado lá no relatório de administração, né? E aí compartilho até da preocupação do Murilo, né? As coisas normalmente começam bem, mas existe uma dificuldade da gente saber aonde isso vai chegar, tá certo? E aí é um risco, a gente, no horizonte previsível de tempo, a gente não consegue identificar até para onde isso pode caminhar, né? Porque, como o Murilo bem disse, aparentemente parece simples de operar, é lógico, você pega um subtotal, faz os ajustes a subtotais, faz uma conciliação com o subtotal mais próximo, etc. Mas e as fundamentações para isso, né? Eu estou aqui especulando, eu pego um subtotal e ajusto ele com 30% do MEP de integrais, 25% de despesa. Calma. Qual a fundamentação econômica de você fazer essas adaptações? A média ponderada dos últimos 5 anos do item tal. Então, me preocupa muito a criatividade do ser humano, né? Num instrumento, e eu acho assim, que ele e foi construído, e a meu ver, né, eu sou suspeito de falar, muito bom, não é? E está há anos funcionando, né? Ele está muito bem, ele tem um framework, tem normas específicas que diz como deve ser feita reconhecimento, mensuração, divulgação, e tem a sua origem numa doutrina contábil, tá certo? Então tem uma racionalidade construída ao longo dos anos. Contaminar, não sei se essa expressão ela pode ser danosa, mas essa informação que foi criada com essa perspectiva, né? E com o objetivo final de fornecer informações úteis aos usuários, contaminar com essas outras informações que os usuários julgam importantes, né? Dentro dessa mesma demonstração já devidamente tabulada, também nos preocupa. Tá? Nos preocupa, sim.
Tanto é que, no que se refere especificamente ao EBITDA da gente, acha sim que é uma informação muito boa, pedimos para fazer, não determinamos que fizessem essa informação, mas ao fazê-lo observasse a instrução que a gente emitiu e que fizesse fora da demonstração, e sempre no que eu costumo dizer, ó, faça, explique e concilie, tá certo? Porque aí dá a visão bem clara, o que você está fazendo, por que está fazendo, e concilie isso. Acredito, e aí os senhores podem até evoluir nesse ponto, que uma das questões até de colocar isso dentro das demonstrações derive também de um nível de confiabilidade maior, não é? Tanto do usuário, né? Porque quanto da própria ferramenta da demonstração, né? Porque ao integrá-la, a meu ver, ela é base para a asseguração dos auditores, tá certo? Porque você vai ter um conjunto de demonstração e as demonstrações são auditadas, tá certo? Então, isso daria esse conforto e essa asseguração, né, daquele documento, que aquela informação passou por um crivo de um terceiro independente. Não é? É uma linha, né, interessante. Não que eu não pudesse exigir isso também, por exemplo, no relatório de administração. Né? É natural. Aí os reguladores de cada jurisdição podem determinar a sua divulgação e a necessidade ou não de asseguração. Esses são os pontos principais aí que eu queria destacar para a gente debater. Né? Obrigado, Paulo. Obrigado. Murilo, você tem algum complemento? Sim, aproveitando que o Paulo mencionou a questão dos MPMs, eu também queria complementar na linha da dificuldade em trabalhar com esse tema, porque não é simplesmente pegar, pelo menos pelo que eu entendi das propostas, não é simplesmente pegar um número que é publicado em algum lugar fora das demonstrações financeiras e se ele deriva da combinação de alguns elementos da DRE, chamar ele de MPM e trazer para dentro da nota explicativa na demonstração financeira. Eles tentaram criar alguns critérios que precisariam ser observados nesse momento para ver se esse MPM deveria entrar na nota explicativa. Critérios tais como se aquilo reflete a visão da administração. Eu não me lembro de cabeça, tem mais outros 2 critérios. Então, há também algum tipo de, provavelmente, de ganho que talvez se espere atingir em tentar regular um pouco essa coisa dos MPMs, mas a minha dúvida é se com esses critérios e com essas ferramentas que eles colocaram, se é suficiente, se essas ferramentas são suficientes para atingir esse objetivo de conseguir regular um pouco a forma como esses MPMs são preparados e inclusive, às vezes, eles modificam ao longo do tempo e uma das coisas que eles pedem no discussion paper, no exposure draft, é que essas modificações sejam explicadas. Por que mudou da metodologia tal para a metodologia tal? E às vezes essas razões são muito subjetivas. Eu consigo imaginar circunstâncias em que explicar esse tipo de coisa pode ser um pouco desafiador. Então, existem algumas dificuldades técnicas, práticas na aplicação dessas propostas que eu consigo enxergar no dia a dia e que eu não sei se o exposure draft é suficiente para a gente conseguir resolver hoje. Ok. Obrigado. O Oswaldo quer complementar algo, sim? Sim. Pois não, Oswaldo. Boa tarde a todos. É só para complementar também um pouco o que o Murilo comentou, né, para pôr um pouco mais de pimenta aí no molho, né, e também complementando aquilo que o Paulo falou, que normalmente medida de performance ele sempre causa preocupação em órgão regulador, né? Isso não é unicamente da CVM. Nos fóruns internacionais que a gente participa, você sempre vê essa
preocupação ser externada lá por outros reguladores, né? Mas também o que também deixa a gente um pouco preocupado é uma eventual interpretação que pode ser dada. Não sei se todo mundo teve a oportunidade de ler, mas tem um parágrafo do Basis for Conclusion, parágrafo 155, que ele fala que o board ele escolheu não criar restrições à forma como os MPMs são calculados, né, dando a entender que, pela leitura, que os MPMs, inclusive, eles poderiam ser calculados com medidas de mensuração que não estivessem de acordo com o IFRS. Tá? É uma interpretação, tá, que pode ser dada. E isso, quando você vai para o parágrafo 106, que pede para trazer para dentro da nota explicativa qualquer MPM divulgado, né, fora das DFs. Quando você divulga fora das DFs, você tem que obrigatoriamente trazer para as DFs e explicar, conciliar um valor que potencialmente pode conflitar com o IFRS. Isso é muito preocupante também no nosso caso aqui, como órgão regulador. Obrigado, Oswaldo. Muito obrigado. Eu percebo aí pelas observações dos colegas que existe várias lacunas na proposta que possam gerar dúvidas. Inclusive temos alguns comentários aqui no grupo de pessoas mencionando sobre o conceito do não recorrente ou não usual, né? A indefinição, a subjetividade, até a dificuldade por hora de auditar, aí, né? Assegurar determinada ausência temporal. Quanto tempo? Acho que o Murilo falou 10 anos. Qual o tempo? Qual o limite? Né? E pessoas também colocam aqui o que é não recorrente. A norma prevê alguma definição do que seja não recorrente, o que é fechamento de uma fábrica, né, é não recorrente, o encerramento de um fundo de pensão. Seria esses tipos de divulgações que nós teremos que efetuar, né? Há comando para isso na norma. Inclusive, uma das pessoas que citou aqui se o IASB não deveria delimitar todos esses conceitos que muitas vezes são difíceis de se empregar e adotar na vida prática. Cita também alguns reguladores, parece que a SEC tem um período definido de tempo de 2 anos para divulgação do que seria não recorrente. Um item não recorrente é aquele que não se repete todos os anos. Quanto? Nos próximos 2 anos seria o não recorrente. Então, gostaria de, assim, colocar inicialmente um comentário, essa provocação para o Silvio, como ele enxerga se a norma tem essas previsões específicas, se a gente pode contribuir com o pedido de melhoria desses aspectos conceituais, deixar um pouco menos subjetivo, dar alguma orientação, não somente para os preparadores, mas também para os usuários saberem interpretar as coisas, né? Então, eu gostaria de inicialmente pedir até possível que também é auditor, se ele enxerga alguma dificuldade maior de se auditar essas questões face à ausência inicial de algumas definições. Se você puder comentar isso, e aí talvez se algum dos colegas, o Murilo ou mesmo a CVM, quer complementar, fica depois à vontade. Então, Silvio, você pode comentar sobre isso? Eu falei muito, mas eu acho que você capturou a ideia geral aí. Por favor. Acho uma boa questão, Coelho. Conforme o próprio Murilo também pontuou, essa minuta, esse Exposure Draft, ele contém aí vários gaps, né, conceituais,
não estão claros vários conceitos novos que eles estão colocando, e justamente esse conceito aí do que seria recorrente ou preditivo, qual que é o prazo para você considerar que um evento vai ocorrer ou não no futuro, né? Isso não está claro na norma, né? Então, acho que tanto para o preparador quanto para o auditor, isso é um exercício de julgamento muito grande, né? Entra numa subjetividade muito grande, e para o auditor é muito ruim esse tipo de coisa, né? Acho que como você também, como sendo também um auditor, acho que você concorda que para nós auditores, quanto mais regrado for a norma, é melhor a gente convencer aí o preparador de que uma determinada linha de julgamento deva ser seguida, né? Então, esse, com certeza, é um dos pontos aí, novamente, como o Murilo colocou, que eu acho que a gente deveria considerar na carta do CPC, né? Esse e vários outros pontos, né? Eu estava vendo, inclusive, um material aí que foi circulado hoje que diz que, muito provavelmente, também para o usuário não vai ser muito útil esse tipo de informação, né? Principalmente se for imaterial, né? E não fala aqui do conceito de materialidade também, né? Será que a gente deveria exercer ou não? Esse é um pressuposto básico, ser material é relevante para você fazer toda essa divulgação, né? Então, só esses itens que eu acho que a gente precisa aclarar aí, e como CPC, talvez, endereçarmos aí nossos comentários para o IASB, né? Ok. Murilo? Eu achei a ideia do IASB interessante por tentar abordar essa questão de itens não usuais. Eu só acho que isso é desafiador demais e não me parece que o instrumental que a gente tem proposto nesse documento, no Exposure Draft, é suficiente para trabalhar com isso. E eu não sei se é possível desenvolver alguma coisa que vai atender de forma plena e satisfatória as necessidades para lidar com esse tipo de situação. Eu não sei, porque às vezes eu me coloco na situação do normatizador, tentando imaginar, se eu fosse tentar criar uma regra para esse negócio, que regra que eu criaria? Eu não consigo. Nesse caso, eu, pelo menos tentando rapidamente até agora, eu não consegui imaginar uma alternativa, uma solução mais viável, mas não me parece que essa, da forma como está, é viável. Eu acho que tem ali uma carência ainda muito grande de guidance para permitir que o negócio seja aplicado adequadamente. Uma preocupação que eu teria, se a norma sai da maneira como está proposto no Exposure Draft, seria com a possibilidade de que, dada a dificuldade de aplicar esses requerimentos, se ela for muito grande para as empresas e para os auditores, de eventualmente isso causar uma redução na identificação de itens não usuais. Ou seja, na dúvida, como é que eu vou afirmar que um negócio é não usual se eu tenho que dizer que ele não vai se repetir em tipo, em montante, num futuro que eu não sei qual é o horizonte, eu não sei o que é o tipo, porque é uma coisa interessante também. As propostas, elas não dizem qual é quão granular tem que ser a identificação desses elementos, desses itens. Então, eu estou falando de um impairment, numa fábrica de alguma coisa específica, eu estou falando de um impairment de uma fábrica de alguma coisa específica que fica não sei aonde. Qual é a granularidade, qual é o tipo de especificidade da coisa que a gente está falando, que seria objeto da análise de ser recorrente, de ser usual ou não ser usual. Então, eu não sei, isso é muito difícil de definir. Na ausência de uma coisa que permita a gente concluir com segurança, não me parece difícil que se opte por não identificar coisas não usuais, o que é ruim para o usuário, porque é possível que acabe ficando sem alguma informação que talvez fosse útil para ele, caso venha a acontecer esse cenário pior que eu estou compartilhando aqui, que passou pela minha cabeça. Ok. Sim, Paulo, por favor. E complementando e contribuindo com o que o Murilo comentou, não é bem novidade para nós, porque essa tentativa de definir o que era recorrente e não recorrente, já tivemos essa experiência
num passado não tão distante, né? Inclusive quando a gente preparou a instrução 527, né? A minuta tinha essa questão, e até na discussão no ambiente restrito, as sugestões de tabular isso sempre envolviam tempo. Então, não ocorreram nos últimos 2 anos e nem espere que ocorra nos próximos 2, né? Sempre envolveu essa questão. E realmente é muito discricionária, tá certo? Ou seja, você pode ter, como o Murilo falou, companhias definindo política contábil de restringir ao máximo os itens não usuais, por exemplo, né? Ao passo, outras expandindo esse conceito, outras estabelecendo métricas de tempo, outras estabelecendo métricas de objeto, tá certo? Quando for ocorrência em relação a esse tipo de gasto aqui, eu vou tratar dessa forma. E, ao final e ao cabo, pode ter um impacto muito grande na própria comparabilidade, tá certo? Ou seja, empresas diferentes tratando os itens de mesma natureza, como não tem uma definição mais objetiva dentro das suas políticas contábeis, dentro da racionalidade de cada uma, e muitas das vezes com similaridade, porém tratamentos distintos, né? E aí é óbvio que a gente fala aqui dependendo da materialidade e relevância da questão. E aí, para fins informacionais, isso pode gerar um impacto, né? A questão da comparabilidade. Me chama a atenção isso também. Ok. Ok. Temos aqui algumas perguntas a mais. Vários de vocês mencionaram algumas lacunas em definições, alguma dificuldade de se classificar os itens, notadamente questões vinculadas com itens não usuais. O Murilo falou um pouco sobre a forma de avaliação de desempenho, as MTMs. O Paulo também mencionou, até o Oswaldo tocou nesse tema. Faltam algumas normatizações, orientações. Será que a norma, na forma que ela está colocada, ela não leva em conta o conceito das IFRS de trabalhar sempre com princípios e menos codificação? Deixar a interpretação do usuário definir a forma de se registrar, apresentar as informações na forma que ele enxerga o seu negócio, não somente uma forma ultrapadronizada, normatizada, né? Um comentário que eu acho que também eu quero abarcar aqui, que é muito específico, e o Silvio pode talvez comentar isso, e comentário geral, se a norma em si ela traz alguma orientação específica para cálculo do EBITDA. Se ela tem na norma, na proposta que está sendo colocada, ou não chega a isso, somente a criação dos subtotais. Como é a norma? E a questão aí que eu coloquei sobre se demandar muitas definições na orientação não contraria o princípio básico das IFRS, que é trabalhar com princípio e não com normas prescritivas. Se o Silvio puder comentar, e aí os demais fazem as suas observações, por favor. Essa é uma outra pergunta interessante, né? Porque o IAS foi muito pressionado aí a lidar, né, com esses índices não contábeis, principalmente o EBITDA, né? E ela resistiu bem e não foi incluído esse conceito especificamente nesse Exposure Draft, né? O mais próximo que ele chega aí do EBITDA é em relação aí ao subtotal que ele coloca, que ele diz que é o lucro antes das depreciações e amortizações, né? Então, se a companhia optar por usar esse subtotal dentro da demonstração primária, isso teoricamente não é um MPM, né?
Mas aí nas bases para a conclusão, ele lista lá os motivos que levou ele a não incluir especificamente o EBITDA, que eu acho que é um dos maiores pleitos aí dos usuários, né? E tem todo um racional dele não ter posto isso. Mas, de qualquer forma, é uma tentativa, eu acho, meio termo que o IASB tentou chegar, né, para atender as demandas, sem entrar especificamente nesse regramento que você comentou, Coelho. Eu acho que ele deixou uma certa lacuna, talvez até proposital, para que as empresas consigam realmente divulgar a forma com que eles avaliam o desempenho da entidade, né? Bom, pelo menos essa é a minha visão pessoal, logicamente, não falando em nome do IBRACON nem nenhuma das outras entidades que participam, né? Tá. Mas eu Só passo também a palavra. Sim. Só um complemento aí na pergunta, Silvio, porque realmente era um pouco longa, eu estou consolidando essa questão das receitas e despesas não recorrentes. Eu percebi que todos falaram que não há uma definição muito clara, inclusive a pergunta das pessoas que a ausência de definição de tempo, né, para definição do que é recorrente e não recorrente. Será que ter isso codificado na norma também não prejudica o princípio básico das IFRS, que é trabalhar com a essência e não com a literalidade das normas em si, deixando ao preparador a discrição de aplicar no seu melhor juízo, bem intencionado, mas sempre no melhor juízo? O que você pensa disso, Silvio, antes que a gente passe para os demais? Eu acho que vai nessa linha que você pontuou, Coelho. Mas particularmente eu acho que uma vez que esse tema aí gerou uma preocupação do IASB, ele se predispôs a normatizar isso, eu acho que seria interessante ele dar um guia um pouco mais aprofundado do que seria isso. Então, como o próprio Murilo colocou, o que seria a despesa com a mesma característica, qual que é o prazo, né? Então, se você dá o conceito, mas você não explicita exatamente o que ele quer, eu acho que a comparabilidade acaba ficando prejudicada também de todas as entidades, né? Porque cada preparador vai usar seu julgamento, necessariamente não vai ser igual ao de uma indústria similar, por exemplo, né? Então, pessoalmente, eu acho que uma vez que você entrou nessa seara, é preciso dar um maior esclarecimento, principalmente agora na transição, em que você não tem experiência, você não consegue ver o que o seu concorrente está fazendo, por exemplo, uma indústria similar, e aí você começa a gerar um benchmark que também possa vir a ser seguido pelos outros, que pode não necessariamente estar correto, né? A gente sabe que no Brasil é muito comum o primeiro servir aí de base para os demais e nem sempre pode ser a melhor alternativa, né? Ok, obrigado. O Oswaldo, por favor, Oswaldo. Só para contribuir também com relação a esse tema, eu acho que boa parte das discussões que a gente está tendo aqui, né, em função disso, né, da norma ser bastante principiológica, né, causa isso. Sempre existe, tem os seus lados bons, né, e do outro lado o seu lado também, que pode ser não tão bons, né, vamos dizer assim. A norma principiológica exige que você aplique seu julgamento. E aplicar julgamento, você tem que se expor, né, vamos dizer assim. Ver como que você entende a operação, como que você vai divulgar essa operação para o mercado, né? Tem os seus prós, né, seus contras. O prós que você tem a possibilidade de você divulgar uma melhor informação. Se a gente adotasse, por exemplo, se fosse uma norma totalmente codificada, seria mais fácil de aplicar, mas também abriria muito espaço. Vou trazer um pouco aqui para a nossa área lá da CVM, que a gente atua muito nisso, abre espaço para que ocorra algumas... o cara consiga operar em cima da norma. Eu não quero que a operação seja representada dessa forma, então eu vou puxar um pouquinho para cá, só para não ser representada dessa forma. Então, você abre espaço para isso. Então, sempre existem os prós e os contras. A meu ver, eu acho que eu tendo mais a ser a norma principiológica, né? Que ela tende a não é que seja fácil de se aplicar, mas ela tende a conduzir a uma melhor informação. Para o regulador também é difícil você pegar uma norma principiológica, ver aquilo que a empresa aplicou e ver o que está na norma e ver se aquilo está adequado.
a gente tem que também pôr o nosso julgamento em relação a isso, sempre tendo como base a norma, aspectos técnicos, né? Eu gostaria também de fazer um comentário em relação a despesas e receitas não usuais. Esse ponto foi trazido para dentro da discussão do IASB, porque foi pelo que eu me lembro, uma solicitação dos usuários em relação a esse ponto, né? Pô, seria interessante que a empresa demonstrasse o que é uma despesa ou receita não usual, né? Eu reconheço que existe também um bom grau de julgamento a ser aplicado em relação ao que seria usual ou não usual. A norma ela deixa um pouco aberto, né? Pô, mas eu tenho que olhar só para frente, né? Para ver se isso não vai ocorrer nos próximos 2, 3, 4, 5 anos, considerando se ela não vai ocorrer. Eu posso classificar como não usual. Pô, mas ela ocorreu o ano passado. Só que ele fala para você desconsiderar, mesmo se ela ocorreu o ano passado, mas vocês têm estimativa que não ocorra nos próximos anos, ela seria usual. Mas qual que é o limite temporal para isso? Cada um vai ter que aplicar o seu julgamento, adotar nas suas políticas contábeis, né? Colocar isso e fazer o seu maior julgamento, né? Pois não, Murilo. Desculpa, reconheço a complexidade do conceito, como aquilo que o Murilo falou. É difícil, é complicado, mas, né? Ok, obrigado. Murilo? Sim. Essa pergunta sobre princípios versus regras específicas, eu acho que isso rende uma live só para isso. Assim, o negócio é interessante e rende, né, a discussão sobre esse tipo de coisa. Eu não sei se, nesse caso específico desse Exposure Draft, e mais especificamente na parte de Unusual Income Expenses, se a gente realmente está lidando com uma situação de princípios, de dificuldade na aplicação de princípios. Porque a gente tem conceitos que não foram definidos. Então, uma coisa é quando eu tenho um conceito que tem uma definição e eu preciso aplicar um julgamento sobre como eu vou utilizar esse conceito, que eu sei o que é, que eu sei como foi definido para mim. O que a gente tem aqui é um pouco diferente. É uma proposta de norma com conceitos que não foram definidos e que alguém vai ter que preencher essa lacuna. Alguém vai ter que definir isso em algum momento. Isso pode vir a ser definido pelas próprias empresas internamente. Eu chutaria que provavelmente as empresas de auditoria vão ser, na maior parte dos conceitos, as responsáveis por criar essas definições. O regulador também pode vir a ser chamado a intervir nisso em algum momento. E a ausência dessas definições, o risco que eu vejo é da gente começar a ter divergência de prática. Então, pode acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, a gente começar a identificar empresas trabalhando com conceitos, com aplicação desses conceitos de maneiras muito diferentes, o que vai acabar gerando uma agenda decision que pode requerer modificações na forma como alguma empresa optou por trabalhar com isso no passado. Então, óbvio que como preparador, às vezes eu gosto de ter flexibilidade e às vezes eu gosto de ter a coisa bem explicada para mim sobre como aquilo tem que ser aplicado. É sempre uma questão de equilíbrio. E eu acho que nesse caso desse Exposure Draft, a gente não atingiu um ponto de equilíbrio muito bom ainda. A gente ainda está tendendo muito para o lado da ausência de definições que, óbvio, dão uma flexibilidade, mas que pode ter uma série de consequências negativas por trás disso. Ok, muito bom. Obrigado, Murilo. Nós estamos indo para os últimos 15 minutos do evento, e eu vou tentar aqui sumariar algumas perguntas que foram colocadas. Eu vou tentar fazer na ordem que eu tenho feito, já que o Silvio se comprometeu a explicar a norma, vou colocar as perguntas para ele.
e aí os outros vão complementando. Tem perguntas, inclusive, do tipo, puxa, se essa mudança vingar na forma proposta, nós teremos, inclusive, impacto na escrituração contábil digital, no ECD, né? Então, imagina o impacto de tudo isso, tá, inclusive na forma de reportar contabilidade para o fisco de uma forma geral. É bem complexo, né? Tem pergunta assim do tipo, eu gostaria que vocês comentassem, bom, quem motivou, quem demandou essa alteração na DRE? Estava tão satisfeito com a minha anterior, para que mudar disso, né? E também comentário assim do tipo, ainda o pessoal com dúvidas sobre a definição do EBITDA, se está na norma ou não está na norma. Eu gostaria, pois, Silvio, se puder enfatizar isso. Mas uma questão que se repete mais de uma vez aqui, Silvio, é como classificar no demonstrativo de resultado conglomerados econômicos que operam em vários segmentos, inclusive aqueles que têm bancos e operações de indústria. Como classificar isso ali no demonstrativo de resultado? É operacional, é financeiro? Imagine que um banco tem a preponderância do negócio financeiro, mas tem outros investimentos importantes, consolidados também. Como classificar? E alguns grupos, entidades de investimentos e outros, por exemplo, o Grupo Votorantim, citaram aqui, Mitsui, que tem várias coligadas e vários joint ventures, como classificar isso entre integrais e não integrais? Diante de tanta coisa, há alguma coisa de boa que a gente pode tirar de tudo isso daí? Tantos questionamentos de pessoas importantes, né? Reguladores, um preparador que trabalha numa empresa grande, diversificada, um auditor, representante do PC, eu aqui com vocês, a academia aqui também representada, me ajudando com as perguntas. O que a gente pode tirar de bom de tudo isso daí, né? E se essas definições estão na norma ou nós precisamos solicitar alguma inclusão, alguma melhoria. Não sei se eu tentei colocar tudo de uma vez, Silvio, não sei se você conseguiu capturar, mas se não capturou, ao término da tua observação, eu complemento alguma coisinha. Se puder... Então, sim. EBITDA, então, não está incluído na norma explicitamente como vai ser o cálculo, né? Então isso fica aberto para as entidades, né? Então, conforme eu falei, ele até coloca lá um subtotal, que é a linha de lucro antes da amortização e depreciação, e ele fala que se isso for igual a EBITDA da entidade, então isso não seria um MPM, né? Mas claramente, definição de EBITDA não está na norma, né? Um segundo ponto aí que foi colocado, eu acho que você até citou aí várias questões, né? Eu acho que diz respeito, acho que a segunda questão que você pontuou foi sobre as despesas não usuais, né, Coelho? Depois do EBITDA foi... Não, eu vou por partes, então, porque realmente eu falei muito e atrapalhei, foi culpa minha isso. Grupos, conglomerados econômicos que operam em vários segmentos, como classificar, né? Fica muito difícil quando você tem uma instituição financeira preponderante e outros negócios em si. Essa é uma das perguntas. Sim, isso a gente já vive hoje, inclusive antes da alteração da norma, em demonstrações prudenciais do Bacen, por exemplo, né? Então, não é uma mudança que vai ser, não é um conceito que vai ser trazido pela norma, né? Quando a gente já consolida esses conglomerados, a gente já faz, de certa forma, esses julgamentos, né? Talvez o impacto maior, acho que o Murilo até pode falar por experiência aí da Petrobras, mas vai ser nessa DRE, não sei se vai preponderar por natureza, por função no Brasil, isso é uma coisa que a gente foi motivo também de debate hoje,
mas aí a entidade vai ter que pegar cada formador desse conglomerado e ver o que seria operacional, investimento e financiamento, né? E aí classificar cada receita e despesa individualmente para cada entidade e depois fazer a consolidação, né? O que é importante nesse caso, acho que vai ser uma divulgação, uma abertura em nossa explicativa de todas as entidades que compõem e como que ela usou esse julgamento para fazer essa classificação, né? Se vingar, né, dessas três categorias da DRE, por exemplo, né? Então, é um processo, é um conceito que talvez, se a gente colocar na nossa carta comentário, ou das entidades que estão aqui presentes colocarem nossas cartas comentários, pode ser que é um conceito que o IASB também modifique aí na norma final, né? Até porque a gente está insistindo muito também nessa confusão que vai trazer, né? Você tem os conceitos de financeiro, operacional e investimento do fluxo de caixa e outro conceito um pouco diferente na DRE, né? Será que chamar isso de financeiro, operacional e investimento não vai complicar demais, vai confundir a cabeça dos contadores, dos preparadores, dos auditores? Então, talvez seja aí espaços em que o IASB ainda tem para melhoria, né? E a parte final da sua pergunta, se eu entendi bem, é em relação ao que essa norma traz de bom, né? Então, acho que dentro desse projeto aí, desse mega projeto do IASB de Better Communication, que ele dividiu, conforme eu falei no início da apresentação, entre apresentações, comentários da gerência, demonstrações primárias, acho que o IASB está tentando ter uma evolução, né? Então, ela trouxe aí várias demandas de investidores no mercado dentro dessa minuta, né? Eu acho que é positivo, né? Então, a gente... só pelo fato do IASB reconhecer que essas medidas de desempenho devem ser incluídas no pronunciamento contábil, talvez seja um avanço aí para trazer mais relevância aí para a nossa profissão, né, de contadores, né? Então, eu vejo aí a ideia como um todo muito positiva, mas que falta talvez alguns acertos finais aí para que a norma fique um pouco melhor. Logicamente que ela nunca vai ser perfeita, não vai atender aí a demanda de 144 jurisdições, né? Mas eu acho que é um primeiro passo para a gente tentar uma melhoria e tornar a informação contábil mais relevante aí no mundo de negócios, né? Ok, muito bom. Obrigado, Silvio. Murilo, você poderia complementar algo que você acha importante? Sim. Com relação à questão das categorias em um conglomerado, é bem interessante o questionamento que foi feito. Ele pode, imagino que pode ter diferentes origens, mas uma coisa que me preocupa um pouco em uma situação como essa por exemplo, se a gente tem realmente em um conglomerado várias empresas que têm business activities que são diferentes e, consequentemente, elas preparam, né, as suas demonstrações individuais, DREs, respeitando os seus próprios main business activities, isso pode trazer consequências no processo de consolidação do conglomerado, porque hoje, dependendo da empresa, o processo é relativamente simples. Você vai fazendo aquele esquema de cascata, combinando e eliminando, etc. Mas quando você passa a ter DREs diferentes, isso já não funciona mais. Então, como que vai ser feita a análise do main business activity daquele conglomerado? Isso pode ser diferente do resultado que a gente teria se a gente aplicasse o conceito de main business activity, que por sinal não foi definido, empresa a empresa, e depois fizesse o somatório disso tudo no processo de consolidação. É um custo adicional que a gente vai ter por conta desse conceito, que é bem interessante. Eu acho que o projeto, as propostas, o objetivo é muito bom, o objetivo é nobre, atingir um patamar de comparabilidade entre DREs que permita que o usuário das demonstrações financeiras consiga comparar aquilo entre empresas. Isso, às vezes a gente tem que fazer um trabalho de análise e vai puxando demonstrações financeiras de várias empresas e tentando comparar, e vai tendo uma dificuldade enorme, porque uma joga aqui, outra joga lá, e isso dá gera um custo, às vezes elevado, para a gente conseguir interpretar e entender aquilo tudo. Então, eu acho que tem
um potencial ganho muito grande aí realmente nesse projeto. Eu acho que ele é válido. E eu só me preocupo com a dificuldade que a gente tem, que é o custo de aplicar isso. Então, eu não sei se... Eu acho que talvez houve uma preocupação muito grande em conseguir esses ganhos, mas ainda não se acertou o ponto dos custos que a gente tem que incorrer para produzir esses benefícios. É basicamente isso. Eu não sei se tinha alguma outra dúvida, Idésio. Não, eu acho que, até para benefício do tempo, Murilo, eu vou nessa linha de conjunto de perguntas, eu vou perguntar se o Oswaldo quer comentar, complementar alguma coisa, Oswaldo, em cima dos temas que a gente abordou nessa questão consolidada. Sim, eu gostaria, sim. Eu entendo que também existe um desafio também um pouco maior para aquelas entidades que sejam um conglomerado, né? Que existam várias linhas de negócios, né? Várias investidas atuando cada uma em uma linha de negócio. Isso pode trazer uma complexidade maior em relação à classificação nas categorias, né? Lá do resultado, na DRE. E nesse ponto também eu gostaria de citar uma outra situação para a gente pensar também aqui, né? Por exemplo, todo o IFRS ele é elaborado, né? Ele é estruturado pensando-se no consolidado, né? Então, quando a gente lê o conceito de uma coligada joint venture integrada, não integrada, né? Você está claro para ele que ele está pensando no consolidado. Mas e no nosso caso aqui, que a gente aplica IFRS no individual? Né? Como ficaria esse conceito para uma controlada? Uma controlada ela pode ser não integral? Né? Então, quando você puxa ela por equivalência patrimonial no individual. Então, isso não está claro também. É um outro ponto que eu acho que mereceria também uma melhoria na norma, né? Além de outros também, como os outros participantes já citaram, né? Que podia ter um melhor delimitação do conceito, esclarecimento, né? Detalhamento um pouco maior. Mas, resumindo, eu acho que no toda a norma ela tem que ser melhor, tem que ser melhorada, né, em termos de conceitos e tal, mas no todo eu acho que ela é boa, porque ela vem no sentido de tornar a demonstração de resultado mais útil para o usuário, né? E isso é sempre bem-vindo. Tudo isso leva um processo, né? Processo de entendimento, processo de aplicação, né? Mas eu acho que no final ela tende a ser bem-vinda, assim. Obrigado, Oswaldo. Paulo, por favor. Só para complementar o que o Murilo e o Oswaldo falaram agora, essa questão que eu ia comentar do consolidado versus o individual, né, que é uma característica bastante marcante no nosso ambiente aqui, né, isso sempre traz uma questão, né, importante, porque o IASB, ele normatiza demonstrações consolidadas, né, esse é o foco dele. E nós trouxemos isso para o ambiente das demonstrações individuais. Então, isso tem sempre uma dificuldade. Olhando pela ótica do consolidado, existe, né, uma questão. O consolidado é feito na ótica do controle. E ele está implementando uma ideia de ótica de atividade principal, né, de como essas coisas se conversam. Eu posso ter uma diversidade, um conglomerado com uma diversidade, e sendo que eu controlo alguma coisa que não é da minha atividade principal, pelo menos destacada. Como é que a gente trabalha isso? Ou seja, existe, a meu ver, né, uma série de pontos, e acho que foi consenso entre todos, que precisam realmente de um aprofundamento, né? Agora, mas isso não nega a importância da norma, ou seja, o próprio organismo internacional, né, o Standard Setter Internacional, reconhecendo a importância da figura do usuário para as informações, né,
como desde sempre já está descrito no próprio framework, tá certo? Mas reconhecendo que agora eu estou dando atenção especial e como a gente precisa modelar toda nossa estrutura mental, né? Ou seja, que a gente já está aculturado para adaptar isso. A parte boa, como você perguntou bem, é que a nossa profissão está assegurada para alguns bons anos, tá certo? Ou seja, se pudéssemos dizer, já está assegurada por alguns bons anos, porque o que temos de debate aí é uma coisa maravilhosa, né? Agora, a preocupação principal está sempre em relação a custo, né? E aí, como já foi falado amplamente aqui, o custo não é só da companhia, é do sistema como um todo. O sistema, nossa, estou falando brasileiro, está estruturado, né, dentro de uma modelagem, né, que foi evoluindo ao longo dos anos. E você quebrar grande parte dessa estrutura é complexa em termos de custo de investimento, time, o tempo para isso, não é? Questões extremamente problemáticas que, imagino eu, possa ter, chegar a um limite da gente, olha, de imposição do IASB e sem conseguir fazer a adequação necessária, que dependa de questões legislativas aqui no Brasil, a gente ficar naquele ambiente terrível, que se você segue a norma internacional, ok, você está de acordo com a norma internacional, mas está infringindo a lei nacional. Aí o regulador vai em cima de você. Por outro lado, se você cumpre a norma, o regramento nacional, o regulador não vai em cima de você, mas o auditor vai dizer que não está de acordo com as normas internacionais. Então, olha a complexidade que a gente pode chegar aqui e um desgaste imenso. E isso é uma ponderação que eu julgo, eu dei bem resumidamente, ilustrativamente, mas eu acho que também é uma preocupação muito grande que a gente tem que ter, que pode gerar um conflito que, ao final e ao cabo, não tem certos e errados, tá certo? Existe um descasamento entre estruturas, né? E cada um, como, vou chamar aqui de guardião de uma estrutura, de um framework, vai estar orientado para um lado. E aí pode gerar conflito e um desgaste imenso, né? Essa é mais uma preocupação aí para colocar. Obrigado. Obrigado. Nós estamos indo realmente agora para o encerramento. Nós temos aproximadamente umas 5 ou 6 perguntas aí aqui que vão ser encaminhadas aos painelistas e nós vamos também analisar a inclusão ou não na nossa carta comentário do CPC. De uma forma geral, respeitando o prazo de 1 minuto por painelista, as considerações finais, né? Daquilo até 1 minuto. Dessa vez eu vou começar pelo Oswaldo, se ele concordar. E tudo que foi falado aqui, Oswaldo, se você puder colocar sua mensagem final bem breve, te agradeço. Obrigado, Désio. Eu acho que deu para perceber que há um desafio, né, aí para a gente, né? Existe dificuldades, mas eu acho que no final a norma ela vai ser, como eu havia dito, vai ser bem-vinda. Eu iria só chamar a atenção, né, para a gente contribuir, né, para a audiência pública do IASB, né? Eu acho que é sempre bem-vindo que as pessoas encaminhem as suas questões, as suas dúvidas, os seus comentários, né, para que a gente possa pegar o máximo possível da opinião aqui da nossa jurisdição, né, para que a gente consiga influenciar lá em Londres, né, que é onde a norma é feita, né, que a gente sabe que depois que a norma é elaborada, está pronta, editada, não adianta mais reclamar, né, tá aí, vai ter que ser aplicada. Então agora é o momento da gente interferir nesse processo, né? Parece ser uma coisa meio assim, eu mandando minha sugestão, o que isso pode influenciar, mas eu acho que cada um contribuindo com os seus questionamentos, sugestões, né? Isso seria muito bem-vindo, né?
Ok. Obrigado, Oswaldo. Obrigado. Murilo, por favor. Eu concordo com o Oswaldo. Eu acho que é muito importante. O tempo já está acabando, o prazo da audiência está se acabando. O Tadeu fez um trabalho muito bom de divulgação Tadeu é um membro do board brasileiro que assumiu recentemente, e ele se esforçou para promover o Exposure Draft aqui no Brasil, através de webinars e outreaches. Então, fez um trabalho muito bom de divulgação desse documento. E em um desses outreaches, em uma dessas reuniões, ele alertou para a necessidade de que o prazo seja cumprido. Então, se alguma empresa, alguma entidade desejar comentar, e eu recomendo que se faça comentários, que sejam enviados, que se estude ainda dá tempo de ler o documento. Óbvio que agora é menos tempo do que o ideal. O mundo perfeito estado da arte seria pegar esse documento e fazer uma simulação da adoção desse documento. Mas é um trabalho considerável. Então, pelo menos fazer uma leitura do documento para tentar identificar alguma coisa que possa ser crítica para a empresa ou para a entidade e enviar dentro do prazo, porque pelo que ele comentou com a gente, como eles estão com um cronograma muito apertado, qualquer coisa que chegar um dia depois do prazo da audiência, eles já não vão poder mais aceitar como um comentário válido. Será divulgado, mas não será acatado pelos membros do board. Então, eu reforço os comentários feitos pelo Oswaldo e agradeço a oportunidade de participar e agradeço também a presença de todo mundo que acompanhou a live. Ok. Obrigado, Murilo. Silvio, suas palavras finais? Depois eu volto para o Paulo. Agora, acho que eu só tenho a concordar com o Oswaldo e com o Murilo e pedir aí participação, acho que dos que estão nos vendo agora, para que a gente consiga aí enriquecer ainda mais a nossa carta-resposta para o IASB, né? Me agradeço a oportunidade aí, concordo com o Murilo que o Tadeu está fazendo um excelente trabalho de divulgação das normas e está envolvendo todas as entidades que compõem o CPC, a Brasca, o FECAF, o IBRACON. Então, acho que isso é muito positivo e tende a dar resultado aí futuramente. Obrigado. Paulo, gostaria de falar suas palavras finais? Bem rapidamente, e na linha de todos aí da necessidade de contribuição, né? Reforçar mais uma vez, diferente da escola, aqui volume faz diferença, tá certo? Ou seja, enviar cartas, comentários dentro do prazo, individualmente, em grupo, por setores, é extremamente importante para que nós possamos ser, pelo menos, chamar atenção, tá certo? E pelo que a gente conversou aqui, a gente identifica que os problemas são muito comuns, né? As preocupações, pelo menos. Então, o volume grande em preocupações comuns, eu acredito que forçosamente despertará uma atenção especial, né, no tema, né, nem que seja no aspecto que até o Tadeu comentou aqui, né, o prazo para você implementar vis-à-vis, por exemplo, necessidade de alteração normativa de lei, né, e por conta disso o nosso ambiente legislativo que não é célere, tá certo? Então, isso tem que ficar exposto até para a gente saber, ou seja, mesmo que a gente não consiga interferir no técnico, por exemplo, o prazo de implantação ser mais dilatado, né? Então, tem uma série de questões aí envolvidas. Era isso, e agradecer a todos e que muitos fóruns igual a esse venham aí a acontecer e torne-se, quem sabe, até uma rotina, não só nesse tema, como nos demais temas, que eu acho que é muito produtivo, né? Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Eu agradeço realmente a todos os participantes. Nós temos ainda até o final 103 participantes nesse canal e alguns no YouTube. A mensagem dos painelistas
basicamente foi participem, participem, participem. Envie comentários ou para o CPC ou diretamente para o IASB, caso você queira contribuir com a preparação e alteração dessa proposta de norma. Muito obrigado a todos, tenham um ótimo fim de tarde e um ótimo final de semana. Encerramos agora este evento. Obrigado a todos, um abraço. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, obrigado, obrigado.